Você sabe quem é seu próximo? A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, nós não precisamos viver mais pela lei, mas precisa ser cumprida a lei. Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei com o amor. E aqui a Bíblia vai falar a respeito do amor. É aquele que ama o seu próximo. Tem cumprido a lei, é o que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos. E nós sabemos que Jesus ele fala nos evangelhos a respeito do próximo e desse amor que temos que ter pelo próximo. Ele conta uma parábola do samaritano, muito conhecida no meio evangélico, no meio cristão, a parábola do samaritano. E Jesus conta essa história dizendo o seguinte, que um certo judeu, presta bem atenção nessa parábola, porque muitas vezes as pessoas confundem quem seria o seu próximo. Por exemplo, quando a gente diz assim, não, a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Aí parece mais que o samaritano amou o próximo dele, que o próximo dele era aquele judeu que estava ferido. Ah, então eu tenho que amar todo mundo que está ferido, todo mundo que está passando por alguma coisa. Eu tenho que amar o meu próximo e ajudar o meu próximo. Aí o próximo passa a ser o samaritano. E não é isso que Jesus está falando. Então presta bem atenção nessa parábola para não confundir mais. Isso se você confunde. Então, Jesus diz que um certo judeu, ele foi espancado. Ele estava caminhando numa certa rua, num certo lugar, e ele foi assaltado por salteadores, ele foi espancado. E ele está lá quase morto, ferido. Passou um sacerdote judeu próximo a ele, e esse sacerdote olhou o homem lá ferido, que era judeu também, e não ajudou. Passou direto, sacerdote, né? Depois passou um outro judeu que trabalhava no templo, ou seja, vamos dizer assim, outro crente, né? Um crente, não só um membro da igreja, mas uma pessoa que trabalha no ministério, né? Trabalha ali dentro do templo, ajudando no templo. Poderia ser um diácono, um presbítero, não sei. Primeiro passou o pastor, depois passou um presbítero, um diácono, um missionário, uma missionária, passou alguém que está envolvido com a obra de Deus, que trabalhava no templo. E também não ajudou aquele judeu, veja que até agora só tem judeu na história, não ajudou aquele judeu ferido. Aí passou quem? Um samaritano. A Bíblia diz que os samaritanos eles não se batiam com os judeus e vice-versa, né? Eles não gostavam uns dos outros. A gente não vai explicar aqui a história do samaritano e do judeu, mas fique sabendo assim, que os judeus e os samaritanos eles não tinham uma boa convivência. Cada um queria defender a sua religião, digamos assim. E aí passou um samaritano que não gostava dos judeus, mas ele viu aquele judeu e foi ajudar. Aí Jesus faz a pergunta para os judeus: quem foi o próximo daquele homem? Ou seja, quem foi o próximo daquele judeu, o próximo daquele homem que estava ferido? Aí eles respondem: o samaritano. Então veja, o próximo não é o que a Bíblia quer dizer, que o próximo da gente não é aquela pessoa que a gente vê no meio da rua que está ensanguentada e a gente vai ajudar, não é aquela pessoa que está ferida, aquela pessoa que está passando por um problema e que a gente vai ajudar. Mas a Bíblia, o que a Bíblia realmente está falando aí, o próximo foi o contrário, o próximo era o samaritano, que foi ajudar o judeu. A moral da história é, como os judeus não gostavam do samaritano, vou falar mais explicitamente, tinha ódio dos samaritanos, eles tinham ódio, eles tinham ojeriza, vamos dizer assim, dos samaritanos. Jesus está mostrando para eles o seguinte: olha, quem ajudou um judeu foi o samaritano. A gente precisa um do outro. O samaritano não mediu, como é que se chama? Não mediu esforços para poder ajudar um outro ser humano que estava ali. Ele foi e ajudou, mas os judeus não ajudam.
o pastor não ajudou, o diácono ou o presbítero, seja lá quem foi, não ajudou, né, o seu próprio irmão, mas veio um de fora, que foi o próximo daquele homem que estava ferido e ajudou. Então, é o que Jesus está falando. Muitas vezes, nós cristãos, nós que temos algum cargo na igreja, não ajudamos, não temos o amor que devemos ter. Isso é uma lição para nós, que devemos ter amor pelo próximo. E às vezes o próximo é aquele que nós temos como nosso inimigo. Isso aí, essa palavra é uma tapa sem mão na face de muita gente, começando em mim. Mas Jesus tocou no meu coração para falar nesta manhã, eu estou falando para você, e vou meditar nessa palavra e vou procurar cumprir o que Jesus está mandando a gente fazer, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Deus abençoe a você e a todos em nome de Jesus.